Oi, gente. Boa tarde, pessoal. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui com o Gerlânio, viu? Porque hoje é o 1º de julho, né? E esse mês foi marcante na minha vida. Esse mês fez toda a diferença. Esse mês de julho foi onde eu tive uma experiência, né? Que às vezes nem todas as pessoas esperam, né? Mas as coisas não é como a gente quer, né? Mas eu vou dizer pra vocês, viu? Foi um mês que marcou a minha história totalmente. E eu vou falar poucas palavras, mas as palavras já vai ficar definida, né? Porque se eu for falar totalmente tudo, vai ser um vídeo muito longo e eu não quero fazer um vídeo longo, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo curtinho para definir as palavras. Porque o motivo do mês de julho ser um mês marcante para mim? Porque foi onde começou uma nova história, onde começou uma qualidade de vida diferente para mim. Após o nascimento de Gerlânio, eu era Rosilene. Antes de Gerlânio nascer, né, eu era Rosilene. Rosilene, mãe de 2 filhos, e eu me considerava assim, eu era Rosilene, né? Depois que Gerlane nasceu, né, mês de julho, dia 11, esse mês é mês de aniversário de Gerlânio. Depois eu me conheci como mãe, Rosilene mãe, né? Rosilene mãe. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos, né? Giovanni e Raíza. Mas é umas crianças que frequentaram escola. Raíza terminou os estudos, Raíza tem amizade, Raíza casou, Raíza tem amigos, Raíza tem a vida dela, Raíza tem o jeito dela, Raíza tem. A vida de Raíza não é parada, né? O irmão também do mesmo jeito, né? Tem a vida dele ativa, né? Tem os amigos dele, tem as sabedorias, as experiências dele, né? Ele não tem a vida parada. Por isso que eu digo que nessa época, né, dos 2 filhos, eu me conhecia como Rosilene, porque ele, eles dependem deles, eles se dependem próprios, eles só faz as coisas dele, tem os gostos deles, sabe fazer as coisas deles, né? E depois que Gerlane nasceu, é, eu me senti mãe, uma mãe, né? Rosilene mãe, porque eu vou fazer 43 anos, Gerlane vai fazer 14 anos. Deixa de beliscar, pai, deixa. E foi aí onde eu tive a experiência de eu ser. De eu parar, né? Sabe quando a gente diz assim, ó, parou, né? Se você faz uma coisa, continua fazendo uma coisa, dependendo do que você faz, mas acontece o imprevisto e tem que dizer assim, para, né? Para. É, é, esse foi um para mim, né? Foi um para. Porque foi aí onde veio Gerlânio, onde eu fiquei, né? Onde eu parei a vida. Parei e dentro desses 14 anos, né? Dentro desses 14 anos, eu vivi para Deus, vivo para cuidar do meu filho, que depende de mim para tudo, né? Eu sou uma mãe de um adolescente de 14 anos que vai fazer ainda, mas eu já considero com 14 anos, né, que já vai fazer dia 11. Eu sou mãe de um adolescentezinho de 14 anos especial, mas ao mesmo tempo eu sou mãe de um recém-nascido, né? Ao mesmo tempo eu sou mãe de um recém-nascido. Por quê? Depende de mim para tomar banho, depende de mim para comer, depende de mim para trocar fralda, depende de mim para cortar um cabelo, depende de mim para caminhar, depende de mim para deitar, para tomar um remédio.
tudo é eu, depende de mim para tudo. Então, por esse motivo de eu fazer tudo isso pro Gerlane, de tocar fralda, dar comida na boca, dar água, caminhar com ele sempre pegado em mim, agarrado em mim, ele não consegue, ele não gosta de andar solto. Sempre tá assim, ó. Mas dorme comigo, né? Dorme comigo. E por esse motivo, eu me sinto mãe de um recém-nascido, de uma criança. Como se eu tivesse tido uma gestação e a gestação sempre continuou naquilo. Uma criança recém-nascida que eu vivo cuidando sempre, né? E porque esse mês é um mês marcante e esse mês é um mês para mim que é um mês que para mim é um mês para, né? Porque foi um mês que eu parei. Um mês que eu parei de fazer atividade, foi um mês que eu parei de fazer tudo, né? E sim, cuidar de Gerlane, né? Porque foi essa experiência que o médico falou para mim e até hoje eu vivo essa experiência. Você não vai viver para você, você vai viver para seu filho, você vai cuidar do seu filho e você sempre vai cuidar de Gerlane, porque Gerlane não pode ter descuido. Você sempre vai estar observando, sempre vai estar vigiando e sempre vai estar olhando. E é assim que é minha vida. Gerlane tá dormindo, eu tô fazendo uma coisa, mas correndo pro quarto olhando se Gerlane tá sentado na cama. Se eu tô fazendo qualquer coisa, olhando se Gerlane se acordou. Se eu tô lavando um prato, Gerlane tá aqui na televisão, sentado no sofá, eu tô lavando o prato, mas eu tô olhando Gerlane, né? Se eu saio para um canto, Gerlane tá dormindo, eu deixo uma pessoa para ficar, que é a irmã, vem ficar com o Gerlane, para estar cuidando dele, para ele se acordar e ele não ficar sozinho, né? E isso é um significado para mim, como que eu vivo para Deus e só para Ele, porque eu não tenho vaidade, eu não tenho amigos, eu não tenho amigos na minha cidade assim para estar conversando. Eu não vivo em casa de vizinho, eu não vivo até na casa da minha mãe, que da minha casa para casa dela só passa uma casa. Eu não vou nem todos os dias na casa dela, ela sempre vem aqui em casa. É mais fácil ela vir na minha casa do que eu ir na casa dela, né? Provavelmente, né? E tudo isso, né, gente? E tudo isso para mim é uma data para mim que vocês podem acreditar que fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença na minha vida. Porque eu sei cuidar de Gerlane. Eu é quem sei todas as horas que Gerlane precisa de uma coisa ou ele quer uma coisa. Eu sei o que é. Eu já conheço, eu já entendo de tudo dele. Desde o dia do nascimento de Gerlane até a data de hoje, eu conheço Gerlane, eu sei das necessidades, eu sei o que Gerlane precisa, eu sei o que Gerlane procura, quando ele quer uma coisa. Só eu tenho esse conhecimento, né, do meu filho. Então eu acho assim, na minha opinião, que eu acho que ninguém saberia cuidar, nem tomar de conta de Gerlane. Só eu e Deus, né? Só eu e Deus. Tem a irmã, que me ajuda bastante. No momento de eu resolver um problema, de eu sair de casa para fazer alguma coisa, ela vem ficar com ele. Ela conhece bastante a situação. E sempre, graças a Deus, eu já deixei Gerlane muitas vezes com ela. Na minha necessidade de eu sair para fazer alguma coisa. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Deus não tá presente, mas ela tá cuidando dele. Mas é isso aí, gente. Eu tô gravando esse vídeo para falar para vocês o quanto, né? O quanto que esse mês de julho, para mim, foi um mês que totalmente que mudou a minha vida, né? Que mudou minha vida. Foi um mês que eu tive um filho, né? Que foi um filho especial, que até hoje eu me sinto mãe de uma criança recém-nascida, né? Até hoje. Para mim, Gerlane nunca saiu da rotina de ser um adolescente, de ser uma criança velha ou adulto ou adolescente, seja lá o que for. Para mim, Gerlane sempre vai ser um bebê, uma criança, um recém-nascido que depende de mim para tudo, apesar de às vezes ele ser um pouco agressivo.
de me beliscar, de bater em mim e tudo, mas é um ser que não sabe de nada, né? Faz as coisas por inocência, sem saber. Mas é isso aí, gente. É isso aí, né? Esse mês é um mês que foi marcado. É um mês que mudou a minha história. Foi um mês que mudou a minha vida, né? Esse vídeo é por esse significado, tá, gente? Muito obrigada a todos e tenham uma ótima tarde, um outro final de semana para vocês.